Olá, eu sou o missionário Alexandre. Vamos falar aqui sobre algumas doutrinas da Igreja Católica. Queremos começar pela doutrina do papado, do Papa Pedro. A Igreja Católica diz que Pedro é o seu primeiro Papa. Mas oficialmente falando, Bonifácio III, em 606 depois de Cristo, é considerado o primeiro Papa. Pero, a Igreja Católica e os teólogos católicos, por causa de um versículo de Mateus 16, 18, diz que Pedro é o primeiro Papa. Eu te digo que tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos domínios e das mortes não prevalecerão contra ela. Por causa desse versículo, a igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, que Pedro é também a pedra e é o primeiro Papa. Porém, o que Pedro diz? O que o próprio Pedro e os doutrinadores da igreja dizem? Quem é a pedra? Mira o que Pedro diz, Hechos 4, 10, 11. Segam, pois, todos ustedes e todo o povo de Israel, que esses homens que estão aqui adelante de ustedes são, graças ao nome de Jesus de Nazaré, crucificado por ustedes, pero ressuscitou por Deus. Jesus Cristo é a pedra que desecharam ustedes, os construtores, e alegada ser a pedra angular. O próprio Pedro reconhece que não é a pedra, que a pedra é Jesus Cristo. Pedro reconhece, Hechos 4, 10 e 11, ele reconhece que ele não é a pedra. Outro apóstolo que doutrinou a igreja de Cristo é Pablo, Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a pedra angular. No texto é claro, Pablo e Pedro reconhecendo que a pedra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra e não Pedro. É de dudar que Pedro tenha sido o primeiro Papa. Segundo a Igreja Católica, o papado de Pedro foi de 31 a 67 depois de Cristo, ou de 42 a 67 depois de Cristo. Pero não vemos base para isso. O concílio de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, se celebrou ao redor de 48 e 49 depois de Cristo. Esse concílio não foi presidido por Pedro. Pedro não dirigiu o concílio. O concílio foi dirigido por Tiago, pastor local de Jerusalém. Isso é um tremendo de respeito, porque o Papa está presente, pero não dirigiu o concílio. Será que Pedro foi o primeiro Papa? Porque Pedro estava em concílio e não foi quem dirigiu, foi Tiago, pastor de Jerusalém. Para mim isso é um tremendo de respeito. Será que há base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Em ano 58 depois de Cristo, Pablo escreveu a carta aos Romanos. Em nenhum momento no último capítulo da carta de Pablo aos Romanos, no último capítulo, ele manda saudações a muitas pessoas. Pablo saluda muitas pessoas. Em nenhum momento Pablo saluda Pedro. Em nenhum momento Pablo manda saludo ou cita o nome de Pedro. Isso é muito estranho. Porque se Pedro é o Papa e está em Roma, eu creio que Pablo citaria o nome de Pedro. Em momento algum na epístola aos Romanos, Pablo citou o nome de Pedro. Em ano 62 depois de Cristo, Pablo, encarcerado em Roma, escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em nenhum momento Pablo cita o nome de Pedro. Pablo não cita o nome de Pedro em nenhum momento. Isso é muito estranho. E cremos que não há base bíblica para crer em esta doutrina de que Pedro foi o primeiro Papa. Não há base bíblica.